Nacional de Rádio e Televisão fala neste momento do Salão de Reuniões da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE. Teremos, a partir deste instante, uma reunião organizada de acordo com determinação do Presidente da República, de forma a proporcionar amplo debate sobre as soluções propostas pelo Ministério do Interior, em articulação com o governo do Estado de Pernambuco, visando ao definitivo controle das águas da bacia do rio Capibaribe e a eliminação das cheias no Recife e municípios vizinhos. Para dar início a esta reunião, teremos inicialmente a palavra do excelentíssimo senhor Presidente da República, Ernesto Geisel. Senhores, em maio de 1974, diante de situações climáticas desfavoráveis que se verificaram em diversos pontos do território nacional, aprovei a execução pelo Ministério do Interior de um programa especial de controle de enchentes e recuperação de vales. Naquela época, o problema mais crítico se apresentava em Santa Catarina, onde tinha havido uma grande enchente na cidade de Tubarão. E a seguir, tivemos várias enchentes aqui no Nordeste, principalmente no Ceará e no estado do Rio Grande do Norte e em parte do Maranhão. Nesse programa, que foi mandado organizar, como eu disse, em maio de 74, estavam compreendidos 18 projetos em diversos estados. E entre eles estava previsto o Plano de Controle da Bacia do Capibaribe, cuja finalidade é evitar os prejuízos periódicos que a longo tempo vêm sendo causados à cidade de Recife e municípios vizinhos em consequência dessas enchentes. Os estudos técnicos correspondentes a esse plano vinham sendo realizados a partir de então e já no início de 1975, quando ocorreu aqui a forte enchente de julho último. Determinei então providências imediatas para, de um lado, atender com medidas de emergência as populações atingidas e apoiar o Estado de Pernambuco na recuperação, principalmente das atividades econômicas que estavam praticamente paralisadas. E também, de outro lado, acelerar os estudos técnicos, visando a que, no menor prazo possível, se pudesse dar início às obras que deverão compreender o sistema de proteção da cidade, do Recife e os municípios vizinhos. Vale dizer que a barragem de Itapacurá, que já foi construída num afluente que tem esse mesmo nome, do rio Capibaribe, e que já está inaugurada, se não me engano, desde 1973, é parte desse sistema. E teve, segundo me consta, uma influência benéfica, evitando que os males da enchente ainda fossem maiores, o que ocorreria se essa barragem não existisse. Após as enchentes de julho último, que tanto prejuízo causaram aqui ao povo pernambucano, eu recebi diversas sugestões e observação sobre as possíveis soluções desse problema. Todas elas foram apreciadas pelo Ministério do Interior através dos seus órgãos técnicos. Ouvi também uma exposição sobre as alternativas técnicas consideradas as mais viáveis para a solução desse problema. Antes de decidir, porém, em definitivo, sobre quais as obras que devem realmente ser realizadas e de autorizar o início da fase executiva propriamente dita, eu achei conveniente ouvir a todos aqueles que tenham alguma contribuição a dar
nesta solução. Consequentemente, decidi fazer essa reunião de hoje, para a qual mandei convocar engenheiros, professores, técnicos e homens públicos de Pernambuco, esperando que eles venham trazer a sua cooperação. O debate da matéria interessa de perto ao povo pernambucano. Resolvi comparecer pessoalmente aqui e participar da reunião e ouvir a todos que quiserem se manifestar a respeito. Serão apreciadas todas as sugestões pertinentes ao tema e a melhor maneira de fazê-lo é agora, nesta oportunidade. Desejo que, após a exposição sobre o plano básico de proteção, os debates sejam francos e objetivos, de acordo com a sistemática que será exposta. Para tanto, eu dou a palavra ao senhor ministro do Interior. Excelentíssimo senhor Presidente da República, cabe-me inicialmente fazer um breve esclarecimento sobre o procedimento que iremos adotar nesta reunião. Todos os senhores receberam uma pasta com uma documentação que compreende um documento básico elaborado sobre o plano de controle de enchentes do Recife e municípios adjacentes, um roteiro básico da reunião e um bloco para perguntas. Após uma exposição a ser efetuada pelo diretor-geral do Departamento Nacional de Obras e Saneamento, Dr. Arria Amorim Costa, nós passaremos então, como determinou Vossa Excelência, a fase dos debates. Para esse fim, durante a reunião, os senhores poderão, no bloco, fazer perguntas ou registrar observações. O bloco já foi elaborado, previsto de tal forma que os senhores ficam com uma cópia daquilo que vão apresentar aqui à mesa. Essas observações serão colhidas no plenário, na reunião, por recepcionistas da Sudene. O essencial é que nós podemos imaginar dois tipos de colocação. Uma pergunta propriamente dita, ou então uma referência a uma observação ou uma colocação que os senhores desejam fazer. Então basta colocar no papel. Em seguida, na fase dos debates, nós iremos dando a palavra aos debatedores. O essencial é que, como Sua Excelência, o senhor Presidente da República desejou, e nós devemos realizar aqui um amplo debate sobre esse assunto, e essa é a razão pela qual, no roteiro básico, nós procuramos esclarecer que não há necessidade de preâmbulo, devem ser perguntas as mais objetivas, enfim, dentro do tema, naturalmente, e as respostas serão dadas não só pelo diretor-geral do DNOS, como pelo superintendente da Sudene, sobre os temas correspondentes à reunião. Desta forma, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, eu passaria a palavra ao senhor diretor-geral do DNOS para a sua exposição. A palavra do doutor Arria Amorim Costa, diretor-geral do DNOS. Nós agora podemos amortecer um pouquinho a luz. Aqui atrás vai aparecer o sinal que você vai acompanhar por lá. Mas aqui atrás aparece um martelo que fizemos mesmo lado de lá, para não ter acompanhar. Excelentíssimo senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, excelentíssimas autoridades civis, militares e eclesiásticas, meus senhores e minhas senhoras, ao povo do Nordeste também que acompanha este encontro, e em especial as comunidades do Vale do Rio Capibaribe, especialmente a gente do Recife, faço chegar uma saudação muito fraterna. Pretende esta exposição colocar as linhas e as diretrizes mestras que desaguam num esquema básico para proteger o Vale do Capibaribe contra as inundações frequentes que o assolam.
O projeto do Vale do Capibaribe é um dos 18 projetos especiais que integram o Programa Especial de Controle de Enchentes e de Recuperação de Vales, e por isso mesmo, desde meados do ano passado, tem sido através do Ministério do Interior, pelo DNOS e pela SUDENE, a partir de estudos até então realizados, tem sido agilizado e acelerado. Vamos, através da projeção de slides, abordar especificamente e de maneira sintética e resumida, porém esclarecedora, para facilitar os posteriores debates, o projeto especial do Vale do Capibaribe. Aqui aparece a bacia do rio Capibaribe, aqui aparece a bacia do rio Capibaribe, com os seus afluentes principais: o rio Tapacurá, rio Goitá, rio Cotunguba, e especialmente subdividida nos seus 3 tramos do ponto de vista hidrológico característicos: o Baixo Capibaribe, que em realidade apanha os afluentes principais, o Médio Capibaribe e o Alto Capibaribe, aparecendo as cidades de Limoeiro como limite do Baixo com o Médio, e a cidade de Toritama no limite do Médio com o Alto. Os característicos hidrológicos desta bacia são conotados desde que, no Alto, as precipitações pluviométricas são muito pequenas, cerca de 600 milímetros. No Médio, cresce um pouco para 800 milímetros, 1.000 milímetros no Baixo, podendo, na região litorânea, chegar até 1.600 milímetros anuais. Esta a estrutura hidrológica da bacia do Capibaribe, valendo salientar que o Baixo representa, em quantidade de água, a área da bacia onde as precipitações pluviométricas são mais intensas. Após a enchente de 1966, agilizaram-se especialmente os mecanismos para conhecimento da forma com que as chuvas se comportavam na bacia do rio Capibaribe. E foi montado a partir daí um esquema que chamamos do esquema proposto em 1967, considerado a cheia de 66, e que sugeria, através de estudos realizados pelo governo do estado e pela SUDENE, o barramento, a contenção das descargas do rio por barramentos no Alto Capibaribe. No Médio Capibaribe consideravam-se alguns barramentos, e no Baixo Capibaribe, especialmente, barrar os rios Tapacurá, Goitá e Cotunguba, ao mesmo tempo que se estudasse a possibilidade do desvio do rio Capibaribe para a bacia do rio Tracunhaém através de um canal e obras derivadoras. Em função deste esquema, considerada a prioridade para o rio Tapacurá, foi projetada e iniciada, em 69, a construção da barragem de Tapacurá. Em função da cheia de 66 e a posterior enchente de 1970, organizaram-se, já agora com dados disponíveis de observação de cerca de 5 anos, quadros que denotavam e anotavam os volumes e invasões ocorridas nas enchentes, nas cheias principais, exatamente no Alto, que é Toritama, no Médio, que é Limoeiro, e no Baixo Vale, São Lourenço da Mata. Observa-se que a maior cheia observada até este ano
era a cheia de 66, com 2.200 metros cúbicos por segundo, seguida da cheia de julho de 70, com 1.650 metros cúbicos por segundo. Ao mesmo tempo, estabeleceu-se, pela análise dos dados coletados, a distribuição da participação do Alto, Médio e Baixo Vale do Capibaribe na formação das enchentes do Recife. E observa-se que nas chuvas mais intensas a contribuição do Alto é relativamente pequena, exceto em março de 69, onde uma chuva local superou as contribuições do Médio e do Baixo, mas não apresentando em Recife consequências mais sérias, mesmo porque a vazão que chegou a Recife correspondia a 850 metros cúbicos por segundo e a capacidade normal da calha do Capibaribe é de cerca de 750 a 800 metros cúbicos por segundo. Mas observa-se que o médio participa com percentual acentuado e o baixo, na realidade, é a parte da bacia que mais contribui para a formação das enchentes no Recife. Daí entender-se que a contenção das cheias, através de regularização de descarga, deveria se situar prioritariamente, através de obras, deveria se situar no Baixo Vale e, eventualmente, complementado por obras a serem realizadas no Médio Vale, descartando-se barramentos no Alto Vale do Capibaribe. Em função da enchente de 1970, foi proposto um esquema, alterando o esquema de 66, especialmente considerando que estava descartada a ideia de construção de barramentos no Alto Capibaribe. Ao mesmo tempo que se discutiu e foi descartado também o desvio do rio Capibaribe para a bacia do Tracunhaém, considerando a necessidade de obras que deveriam ser feitas no próprio leito do rio, mas o canal e especialmente as consequências que adviriam da transferência de volume apreciável de água do Capibaribe para o Tracunhaém, especialmente admitido que as chuvas intensas que caem na bacia do Capibaribe normalmente atingem também a bacia do Tracunhaém. Em consequência, seria a transferência de um problema de uma bacia para outra. A barragem de Itapacurá, nesta ocasião, estava em construção, iniciada que foi em 1969, e estabeleceu-se, então, a partir da enchente de 1970, com a observação dos dados, então, colhidos, a conveniência de se marchar também para barramentos no próprio leito do rio Capibaribe, de tal sorte que, situado no Baixo Vale, pudesse reter a maior parte da contribuição de chuvas caídas no Médio e no Alto Vale Capibaribe. Aí surgiu neste ano a enchente do mês de julho. Aqui mostra alturas de chuva para diversos locais da bacia do rio Capibaribe. Houve uma chuva excepcional, de curta duração, atingindo níveis de precipitação bastante elevados, especialmente concentrado na parte superior do Médio Capibaribe, na região da cidade de Taquaritinga do Norte, embora tenha chovido também consideravelmente no Médio Vale, com descargas menores no Alto Vale Capibaribe, atingindo uma média de cerca de 100 milímetros de chuva no período nesta região. Aqui aparece equipotenciais de intensidade de chuva na bacia, observando-se curvas de 100, 125, tendo chegado nesta região de Taquaritinga do Norte a 376 milímetros no período. Aqui aparece, embora não colocada na ordem cronológica da exposição, mas
para a sequência facilitando a observação, a área inundada pela enchente de 1966 na zona urbana de Recife. Aqui vale a pena observar que, na área inundada, verifica-se perfeitamente que, a partir de determinados meandros do rio Capibaribe, especialmente este que se aponta, há um prolongamento da zona inundada em direção a Olinda. Isto ocorre exatamente em função dos meandros do rio e de áreas baixas na região norte de Recife e sul de Olinda, de tal sorte que nessas ocasiões, com chuvas mais intensas, a bacia do Capibaribe comunica com a do Beberibe e, em consequência, acarreta problemas seríssimos também no norte da cidade de Recife e ao sul da cidade de Olinda. Aí, aqui aparece a área de inundação da enchente de 1970 e, finalmente, a de 66, que atingiu uma superfície de cerca de 100.100 hectares contra cerca de 3.500 na enchente de 66, que era a máxima observada até então. Em função dos dados coligidos com a enchente de 75 e aqueles anotados nas excepcionais chuvas ocorridas em anos anteriores, verifica-se que, para 2.200 metros cúbicos por segundo em 1966, 1.650 em 70, em 75 atingiu Recife 3.400 metros cúbicos por segundo, em consequência, com características extremamente mais graves do que a enchente de 66 até então observada. Ainda na contribuição da formação das cheias sobre o Recife, aparece a cheia de julho de 75, com a sua vazão que atingiu o Recife, e, sobretudo, com a participação do alto, médio e baixo. Continuando o alto a contribuir com um percentual muito pequeno. O médio, pela primeira vez, aparece igualando e em pouco superando o baixo, desde que em todas as cheias anteriores, sempre o baixo superou o médio. Isto se deve à existência da barragem de Itapacurá no Baixo Vale, que foi concluída em 1973 e, em consequência do seu funcionamento, permitiu que grande parte das chuvas caídas no Baixo Vale ficassem aprisionadas na barragem de Itapacurá. E, em consequência, dando ao médio, nesta enchente, a supremacia sobre a formação das cheias em Recife. Em consequência da análise das cheias anteriores, e especialmente da enchente de 75, foram revistos os esquemas anteriores e montado as bases para um sistema global de proteção do Vale do Capibaribe, e especialmente do Recife, contra as inundações. Aparece aqui a barragem de Itapacurá, já construída, e, em função da conveniência de barramentos no próprio rio Capibaribe, um ponto detectado no município de Carpina, a cerca de 12 quilômetros a jusante da cidade de Limoeiro e, portanto, situada no limite superior do Baixo Vale Capibaribe, abarcando toda a bacia hidrográfica do Médio e do Alto Vale. Ao mesmo tempo que, em função de estudos, se admite a construção de um barramento também no rio Goitá. É importante dizer que o barramento no próprio leito do rio Capibaribe é situado a jusante da confluência do Cotunguba com o curso d'água principal e, em consequência desta forma, as três barragens sugeridas para os afluentes em esquemas anteriores estão presentes neste, ou seja, barramento do Itapacurá, Goitá, e não o Cotunguba, mas sim Cotunguba e o próprio rio Capibaribe. Ao mesmo tempo que, em todos os esquemas propostos, sempre se considerou indispensável a melhoria das condições de escoamento de cheias na área urbana de Recife. Este é o esquema proposto em 75
e que permite, com a construção alternativa destas peças, destes elementos, destes barramentos, regularizar as descargas da bacia do Rio Capibaribe sobre a cidade de Recife. Aqui aparece a área da bacia hidrográfica do Rio Capibaribe, ao mesmo tempo que as subbacias consideradas pelos barramentos anteriormente apontados. A bacia do Rio Capibaribe tem 7.240 hectares, quilômetros quadrados, dos quais 5.900 quilômetros quadrados, correspondentes a 82% da bacia, corresponde à área sob a influência da barragem de Carpina. A barragem do Tapacurá já construída, com 360 quilômetros quadrados de bacia contribuinte, apenas 5% do total. Goitá, eventual barramento, com 370, 5%, e a região do Rio Capibaribe, que vai exatamente da barragem de Carpina até São Lourenço da Mata, e que recolhe as contribuições da margem esquerda, e que não podem, em consequência, serem controladas pela impossibilidade de quaisquer obras nessa área, tem uma bacia contribuinte de 610 quilômetros quadrados, o que corresponde a 8%. Verifica-se, portanto, também aqui, que as maiores contribuições correspondem às menores bacias. É o caso exatamente do Baixo Vale do Capibaribe, com bacias contribuintes com um percentual relativamente pequeno do total e que, no entanto, contribuem para a formação das cheias do Recife com percentuais extremamente altos. Aqui mostra-se de como a enchente de 1975, considerados os esquemas e as alternativas anteriormente colocadas no esquema 75, como a vazão dos 3.400 metros cúbicos por segundo que chegaram a Recife, se comportaria face à barragem de Tapacurá já existente e à barragem de Carpina. As chuvas caídas em julho de 75 determinaram para a região onde se propõe a construção da barragem de Carpina, determinaram para esta região um volume de chuvas da ordem de 200 milhões de metros cúbicos. A capacidade da barragem de Carpina atinge exatamente este número. A descarga afluente pelo Rio Capibaribe, nesse ponto da barragem de Carpina, máxima verificada foi de 2.690 metros cúbicos por segundo. Em consequência, chegaram 2.690 metros cúbicos por segundo. Com a barragem, esta descarga afluente de 2.690 metros cúbicos por segundo é reduzida para uma descarga efluente de 300 metros cúbicos por segundo. A barragem de Itapacurá, que nesta cheia de 75 teve uma descarga afluente máxima de 870 metros cúbicos por segundo, foi reduzida para 150 metros cúbicos por segundo. E se considerar a descarga não controlada no corredor Limoeiro até São Lourenço, cerca de 1.500 metros cúbicos por segundo, ter-se-ia chegando em Recife, no caso da enchente de julho de 75, a seguinte vazão: 1.500 da área não controlada, 300 da vazão efluente de Carpina, se construída estivesse, e 150 da barragem de Itapacurá. Em consequência, teríamos 1.950 metros cúbicos por segundo, ao invés dos 3.400 chegando a Recife. Se considera que a calha do Rio Capibaribe, no estado atual, proporciona escoamento normal, sem transbordamento, apenas para uma vazão de cerca de 750
metros cúbicos por segundo, de imediato se infere da necessidade, neste esquema, de melhorar consideravelmente o escoamento na área litorânea. A melhora desse escoamento pode ser obtida através de duas alternativas, ou da conjugação de ambas. A ampliação da calha atual do rio Capibaribe ou a formação de um novo canal de descarga para funcionar acoplado com o rio Capibaribe. Aqui se observa, admite-se a não implantação da barragem de Goitá. Este, então, seria um dos esquemas alternativos. Outro esquema alternativo é o anterior, mais a construção da barragem de Goitá. Neste caso, continua a mesma participação da barragem de Itapacurá, da barragem de Carpina, e os números correspondentes à descarga máxima avaliada para a área não passível de controle no corredor Limoeiro São Lourenço da Mata é reduzida para 900 metros cúbicos por segundo, desde que a máxima vazão afluente da barragem de Goitá de 860 metros cúbicos por segundo fica reduzida para 100 metros cúbicos por segundo. E, em consequência, ao invés de 1.950 metros cúbicos por segundo que chegariam ao Recife, teríamos, nesta hipótese, que é a anterior mais Goitá, 1.450 metros cúbicos por segundo, ao invés dos 3.400 que chegaram a Recife na enchente de julho de 75. Ainda aqui se observa que a atual calha do rio Capibaribe não oferece condições para o escoamento satisfatório desta enchente. Em consequência, mesmo nesta alternativa, que inclui Goitá, há necessidade de se melhorar a calha do rio Capibaribe ou, além de melhorar a calha do rio, construir um novo canal. Estas são as alternativas propostas dentro dos estudos gerais que foram realizados, visando, sobretudo, de maneira definitiva, propor um sistema que resguarde o Vale do Capibaribe, e especialmente a cidade de Recife, das enchentes catastróficas que a têm assolado. Dentro do esquema proposto, a melhoria da calha do rio Capibaribe da zona urbana prevê especialmente a sua retificação. O rio Capibaribe é extremamente sinuoso, especialmente em trechos que ficam a montante da ponte da Avenida Caxangá e depois em área ajusante da ponte da BR-101 e na área urbana da cidade também. Aqui, neste ponto, é onde extravasado Capibaribe comunica através do canal Vasco da Gama com o rio Beberibe. Nestas condições será procedida a retificação do rio, eliminando meandros, colocando o fundo do rio em posição conveniente para que se tenha a melhoria do escoamento, podendo ser elevado da atual capacidade de cerca de 750 metros cúbicos por segundo para um total em torno de 1.100, 1.200 metros cúbicos por segundo. Aqui é interessante também notar que nas enchentes que têm ocorrido, a zona mais atingida do ponto de vista da força da água e, em consequência, da devastação proveniente da sua passagem, tem sido o bairro da Várzea, exatamente devido a que, neste ponto, existem estrangulamentos expressivos do leito do rio, especialmente pelo surgimento, pelo aparecimento de afloramentos rochosos. Com isto, eleva-se o nível d'água, criando-se desnível da parte de montante para a parte de jusante da Avenida Caxangá e, aumentando a velocidade da água, aumenta a sua energia e, em consequência, a devastação normalmente ocorrida no bairro da Várzea tem como consequência exatamente as dificuldades normais de escoamento do rio. Além da retificação do rio Capibaribe, admite-se
a criação de um novo canal para funcionar juntamente com o rio Capibaribe. Seria o já denominado canal Jiquiá, que, a partir de um ou outro ponto do rio Capibaribe, que apresente condições mais favoráveis de ligação, se desenvolveria até atingir o rio Jiquiá, daí o Tijipió, a bacia do Pino e a descarga normal para o oceano. Este canal, funcionando juntamente com o Capibaribe, deverão responder pela descarga, pelo escoamento, sem transbordamento, das chuvas, das vazões não controladas pelos barramentos colocados e dispostos a montante da cidade. É indispensável frisar também que este esquema para a construção da barragem de Carpina, a possibilidade da construção da barragem de Goitá e dos canais na área urbana de Recife, aconselha também aprofundamento de estudos para verificar se a possibilidade de, melhorando o esquema de controle, realizar-se barramentos ou um barramento complementar no médio Capibaribe, logo a montante de Limoeiro. Este barramento, no entanto, teria obrigatoriamente finalidades múltiplas, desde que, ao reforçar a proteção do Vale do Capibaribe, especialmente da cidade de Recife, deveria também produzir benefícios que justificassem, também de maneira econômica, a colocação da sua construção. É de se notar também que, no esquema geral, é indispensável, no caso de Goitá, considerar a sua vocação de controle de cheias, mas também a possibilidade que tem, a exemplo de Itapacurá, de se constituir em nova reserva de suprimento de água potável à cidade de Recife. Em verdade, os cálculos e as projeções realizadas admitem que Recife, até o ano 2000, possa ser abastecida através dos reservatórios de Itapacurá e de Goitá. É interessante também observar que algumas cidades do Vale do Capibaribe, na enchente de 75, a exemplo do que aconteceu com o Recife, enfrentaram problemas de inundações a nível de muita gravidade. É o caso, especialmente das cidades de Limoeiro e de Vitória do Santo Antão, para as quais, evidentemente, o projeto contempla obras locais ou configuradas no esquema global que visem proteger também estas cidades. Com relação ao esquema proposto este ano, que é a revisão dos estudos anteriormente colocados e afirmados em função da enchente de 75, gostaria de enfatizar o posicionamento dos esquemas alternativos baseados exatamente na construção da barragem de Goitá. Com a barragem de Carpina, a barragem de Goitá e a de Itapacurá já construída, barram-se os três afluentes principais do Baixo Vale, que é o Tapacurá, Goitá e Cotunguba, ao mesmo tempo que se controlam as descargas do Médio e do Alto Vale Capibaribe. A redução da descarga sobre o Recife por influência da construção da barragem de Goitá determina a necessidade
de uma seção de vazão menor do canal ou canais na área de Recife. Considerando as dificuldades que existem normalmente para abertura de canais em área urbana, especialmente canais de largas dimensões, entende-se que, a partir da barragem de Goitá, na sua comparação com investimentos na área urbana de Recife, esta barragem de Goitá contribuiria de maneira satisfatória no conjunto para a proteção de Recife. Dentro dos esquemas gerais propostos, sem dúvida nenhuma, o Ministério do Interior, através da atuação da SUDENE e do DNOS sobre o assunto, tem, entre as alternativas colocadas, tem aquela que lhes parece a mais conveniente e que incluiria a construção da barragem de Carpina, a construção da barragem de Goitá e, na área urbana de Recife, a melhoria da calha atual do rio Capibaribe, considerado como limite dessa melhoria alargamento que não afetasse substancialmente áreas marginais, exigindo desapropriações custosas, e a implantação do novo canal do Jequiá, em condições de, funcionando juntamente com o rio Capibaribe, desenvolver a atividade necessária para escoar sem problemas todas as descargas provenientes dos barramentos anteriores. É de se considerar também, neste caso, que a abertura de um novo canal na área urbana de Recife pode e deve ser considerado não apenas como um canal capaz de escoar sem problemas chuvas excepcionais, como também a sua inserção dentro da estrutura urbana da cidade de Recife. Ou seja, é indispensável harmonizá-lo com possibilidades de infraestrutura urbana, de sistema viário, de esgotamento pluvial, de controle de poluição, meio ambiente. Ou seja, aquilo que se costuma chamar o desenvolvimento urbano. Este canal, como o alargamento da calha do Capibaribe, não devem ser considerados pura e simplesmente como uma obra de melhoria de escoamento para chuvas excepcionais, mas como instrumentos para, dentro de um plano integrado na área urbana, aproveitarem-se estas obras que têm vocação principal para controle de enchentes, mas dentro da política de desenvolvimento urbano. Gostaria agora, para finalizar, mostrar nos mapas que aqui aparecem o posicionamento geral destas obras e também referências sobre a bacia do rio Beberibe, que, como se viu antes, integra na problemática geral também os problemas advindos da bacia do rio Capibaribe. Rio Capibaribe, a cidade de Limoeiro, Carpina, Paudalho, São Lourenço da Mata. Rio Tapacurá, barragem Tapacurá já construída. Vitória de Santo Antão. A área urbana de Recife, onde se posiciona a retificação do Capibaribe e a locação do canal do Jequiá. Ao longo do trecho considerado no rio Capibaribe para se implantar uma barragem, estudos exaustivos foram realizados desde a cidade de Paudalho até a cidade de Limoeiro, considerando-se que o ideal seria o posicionamento do barramento tanto ajusante quanto possível para que, em consequência desse posicionamento,
pudesse abranger a maior área possível da bacia contribuinte. Os estudos começaram a partir da cidade de Paudalho, desde que a jusante de Paudalho não há possibilidades, não apenas pelo atingimento da cidade de Paudalho, como também pela densidade populacional existente no vale e a implantação também de importantes estabelecimentos industriais. A partir de Paudalho desenvolveram-se estudos, podem ser observados naquele outro quadro, a partir da cidade de Paudalho até Limoeiro, concluindo pelas condições de topografia do vale, por elementos da formação geológica e, sobretudo, pela análise dos condicionantes sociais e econômicos, em escolher-se o ponto situado a 12 quilômetros da cidade de Limoeiro, no município de Carpina, como mais indicado, dadas as limitações impostas ao problema, o mais indicado para a implantação da barragem. Esta barragem permite aprisionar, repito, toda a chuva caída da sua posição para montante no Vale do Rio Capibaribe, toda a chuva caída em julho de 75 por ocasião da cheia. E com os níveis máximos atingíveis nesta obra, não há repercussão da alagação sobre a cidade de Limoeiro, porque, sem dúvida, é outra condição de limite imposto ao problema. No caso da construção da barragem de Goitá, o local já definido está muito próximo à foz com o rio Capibaribe e, em consequência, abrangeria praticamente toda a bacia contribuinte em posição, em consequência, mais favorável do que a barragem de Itapacurá, que ainda se distancia algum tempo da foz até o seu posicionamento. Aqui uma referência sobre a bacia do rio Beberibe. O governo do estado tem estudado já há mais tempo o problema decorrente das inundações do rio Beberibe. E os estudos que estão em andamento mostram da conveniência da construção de pequenas barragens. Aqui, vale salientar que a bacia do Beberibe é cerca de 1% da bacia do Capibaribe, são 72 quilômetros quadrados, então seriam barragens de pequena monta, ao mesmo tempo que inclui algumas retificações e, sobretudo, aconselha a modificação da atual foz do rio, que ao invés de convergir para o Capibaribe e ambos terem a mesma foz, seria aberta uma barra especial para o desaguadouro do rio Beberibe, ao mesmo tempo que se melhorariam as condições de escoamento dos afluentes principais. Estes estudos, quando concluídos, merecerão a organização também de um programa, um projeto, para que se possa disciplinar, ao mesmo tempo que se condicionam os problemas do rio Capibaribe, também os do rio Beberibe. A eleição por parte do Ministério do Interior da alternativa que se nos afigura mais conveniente e que inclui a barragem de Carpina, a barragem de Goitá, a melhoria da calha do Capibaribe, a criação de um novo canal, deve ser entendido como um plano básico e ao qual, como todo projeto que visa controlar inundações, deve se agregar estudos que o transformem num plano de desenvolvimento integrado. Ou seja, a partir das estruturas construídas com a finalidade de controlar inundações, devem ser, através de planos no setor do desenvolvimento urbano
e no setor do desenvolvimento rural devem ser consideradas para aproveitamentos múltiplos. É por isso que, no Baixo Médio, no Médio Vale do Capibaribe, não se descarta a possibilidade da construção de um outro barramento, mas ao qual deveriam estar agregados alternativas que pudessem, também do ponto de vista econômico e eminentemente econômico, viabilizar convenientemente o conjunto. Outro detalhe que gostaria de mencionar é que, na área urbana de Recife, e especialmente de Olinda, é indispensável, ao se considerar a disciplinação das descargas do Capibaribe e do Beberibe, é indispensável considerar a proteção de encostas para evitar as descargas sólidas que trazem problemas acentuados tanto para na bacia do Capibaribe como do Beberibe. Em consequência, o que se há de fazer na área urbana de Recife e Olinda deve estar integrado dentro de um plano mais ambicioso e mais amplo de política urbana para as duas cidades. Pretendeu a exposição ser sintética, assim como que servindo à mesa para que os debates, estes sim, objetivos, esclarecedores e sugestivos, possam trazer para o esquema proposto aperfeiçoamento e, em consequência, a decisão de se implantar aquilo que melhor consulte do ponto de vista técnico e social aos interesses da comunidade do Vale. A necessidade de uma referência sobre o que entende em matéria de cronograma de execução o Ministério do Interior para a implantação deste conjunto de obras. Pretende-se desenvolver o maior esforço no sentido de que a barragem de Carpina fique concluída em março, abril de 1978. Assim, prevenindo para aquele ano qualquer chuva excepcional que pudesse ocorrer. Em consequência, teríamos ainda o Vale, e especialmente Recife, em função deste empreendimento, em defesa por 2 anos, ou seja, o período chuvoso 75-76 e 76-77. No entanto, as obras de melhoria de escoamento na zona urbana, que, como se viu, são muito importantes, poderão, desde que representam obras com maior facilidade de execução, porque distribuídas em longa extensão e com obras de vulto não tão expressivo como é o caso da construção da barragem de Carpina, poderão estar concluídas até março, abril de 77, dando em consequência para a eventual repetição de um fenômeno de chuvas excepcionais no ano de 77, já um nível de proteção bastante acentuado. Em consequência, repetindo, barragem de Carpina para o início de 78. Obras na área urbana de Recife, com alargamento do rio Capibaribe e a criação do canal de Jequiá para março, abril de 77. E a barragem de Goitá, desde que eleita e integrante do sistema definitivo, poderá também ter a sua conclusão prevista para março, abril de 78, desde que, embora não esteja no momento com o seu projeto de engenharia concluído, é uma obra de menor vulto e que, com um esforço concentrado, poderá perfeitamente ser construída no mesmo tempo dos outros empreendimentos. Me parece que, dentro do objetivo que pretendeu esta exposição, estamos em condições de, ao concluí-la, desejar que os debates esclarecedores e sugestivos, e dos quais seguramente necessitamos, possam se desenvolver a seguir. Muito obrigado. Após, senhor presidente, a exposição feita pelo diretor-geral do DNOS,
nós faríamos um intervalo de 15 minutos a fim de recolher as observações que os senhores desejam apresentar. Haverá pessoas que irão então recolhê-las e trazê-las aqui, ficando os senhores com a segunda via, e depois desses 15 minutos de intervalo, nós iremos dando a palavra àqueles que quiserem se manifestar. Senhor presidente, se o senhor me permite, faríamos então esse intervalo. Está falando do Salão de Reuniões da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, comandando uma rede de emissoras de rádio e televisão no estado de Pernambuco. Enquanto aguardamos este intervalo desta reunião, de aproximadamente 15 minutos, inclusive já divulgado pelo senhor ministro do Interior, Rangel Reis, nós teremos oportunidade de transmitir aos senhores telespectadores e aos senhores ouvintes alguns dados sobre o plano básico de proteção do Grande Recife e da ocorrência de enchentes. A bacia do Rio Capibaribe, situada no estado de Pernambuco, compreende uma área de drenagem de 7.400 quilômetros quadrados e percorre cerca de 240 quilômetros desde a sua nascente até a foz na cidade do Recife. Os principais afluentes do Rio Capibaribe se situam em sua margem direita e, pelas características geográficas da bacia, esta pode ser dividida em 3 partes. O alto, a montante da cidade de Toritama, o médio, entre Toritama e Limoeiro, e o baixo Capibaribe, situado entre Limoeiro e a Foz, no porto da cidade do Recife. As partes alta e média do Rio Capibaribe caracterizam-se por um relevo acidentado e terrenos cristalinos, normalmente muito rasos. A parte baixa possui um relevo menos acidentado, com solos mais profundos até a sua entrada na planície aluvional do Recife. Estas precipitações médias anuais variam de 600 milímetros na parte alta até 1.600 milímetros na cidade do Recife. Pelas características de distribuição mensal das precipitações e pela distância ao litoral, as partes alta e média se integram, constituindo assim a zona do agreste. A parte baixa, à medida que se aproxima do Recife, penetra na zona da mata. De há muito, a cidade do Recife é atingida pelas enchentes do Capibaribe. E à medida que o centro urbano se estendeu, sem o adequado planejamento, ocupando através de aterros áreas normalmente alagadas, o fenômeno tendeu a agravar-se em face do maior número de pessoas atingidas e também do elevado prejuízo material.